Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos dar início a mais um culto de doutrina e oração nessa noite. Vamos iniciar o culto dessa noite com uma oração inicial. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em Teu nome para louvar, agradecer e Te exaltar, Senhor, nessa noite. Senhor, esteja em nosso meio para receber nossos louvores, nossas adorações, Senhor, que serão entoadas a Ti, Senhor. Venha estar falando conosco através da Tua palavra também, Senhor, que nós possamos sair daqui edificados, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Também, Senhor, nós iremos fazer pedidos de oração, fazer petições a Ti, Senhor. Que o Senhor venha estar nos ouvindo e suprindo as nossas necessidades, de acordo com a Sua vontade, Senhor. Eu te peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu peço que possa ficar em pé. Nós iremos cantar um hino do cantor cristão do número 9, Santo. Quem puder ficar em pé, nós iremos cantar mais um hino do cantor cristão, o hino de número 314, Estou Seguro. Descansando no poder de Deus, Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de Deus, descansando
descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, não recearei nada, temerei, descansando no poder de Deus, gozo e paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Irmãos, ainda de pé, convido que todos peguem suas Bíblias. Nós iremos fazer uma leitura bíblica, onde se encontra em Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 23. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 23. Amém? Assim diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vós também, noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Convido que o irmão Gilmar possa fazer uma oração em agradecimento à palavra que foi lida.
Amém. Podemos assentar? Nós iremos cantar um cântico agora, Quero Ofertar. Na ocasião, nós iremos ofertar ao nosso Deus. Aqui à frente está o gasofilaço. Você que trouxe sua oferta nessa noite, você terá a oportunidade de ofertar à casa do Senhor. Convido o nosso irmão Antônio Fernando que possa fazer uma oração em agradecimento à oferta que foi recolhida. Amém. Obrigado, irmão Fernando. Agora irei passar a palavra para o pastor Júlio César, onde trará as considerações e também vai trazer o estudo aos nossos corações. O pastor Júlio César está com a palavra. Meus irmãos, boa tarde, ou melhor dizendo, boa noite a todos. Aquela estratégia para ver se vocês estão acordados. Irmãos, graças a Deus, mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor. Quero aqui fazer a justificativa dos irmãos que não puderam vir essa noite. Irmão Márcio com a sua família, irmã Patrícia tomou remédio hoje e não pôde vir, tá bom? O irmão sabe a dificuldade que ela está passando com relação à sua enfermidade. Toda vez que ela toma remédio, ela passa uma situação difícil, ok? A irmã Joana está para o interior, né? Por isso Diacademar está ali, silêncio, né? Tristezinho, né, Diacademar? Cara dele ali. E os outros, não sei por que não vieram. Tá bom? O irmão Eliel pede até oração, que sempre está assistindo conosco. Inclusive, ele ia trazer cabeça de tambaqui para nós tomar uma caldeirada, mas ele se encontra enfermo também, irmãos. Por isso que não pôde vir essa noite. Ok? Irmãos, vamos dar continuidade ao estudo da palavra do nosso Deus, onde nós estamos estudando esse livro de Colossenses. Vamos para a nossa leitura, que vai corresponder com o tema as excelências da pessoa e da obra de Cristo. Vamos ler Colossenses, capítulo de número 1,
Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 23. Foi interessante que o irmão Mateus leu na sua Bíblia, em outra tradução. Isso é bom. Agora vamos ler na tradução ARA, João Ferreira de Almeida, que traduziu a tradução ARA. Colossenses, capítulo de número 1, vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 23. Amém? Leiamos. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis, se é que permanecedes na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer por essa santa palavra, onde nós queremos agradecer porque temos ela na nossa própria língua materna, e queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito para que nos ajude, nos capacitando, nos dando a sabedoria e o entendimento para entendermos essa santa palavra e aplicarmos nos nossos corações, a fim de nós guardarmos para não pecar contra o Senhor. Também agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, onde nós lembramos daqueles que não puderam estar entre nós. Oramos por aqueles que porventura voluntariamente decidiu não vir à tua casa, procurando outras coisas, estar em outros lugares. Rogamos pelo teu Santo Espírito, porque assim como o Senhor convenceu da necessidade da salvação, nós oramos que o Senhor também esteja convencendo da necessidade de estarmos juntos, em nome de Jesus, como só corpo, lutando pela fé evangélica. Oramos por aqueles que estão enfermos, onde queremos lembrar da nossa irmã Patrícia. Pedimos que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, tirando, Senhor, toda a dor. Abençoe o irmão Márcio, que está com a tua serva. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, qual nós não sabemos, mas que o Senhor venha restaurar a sua saúde. Queremos agradecer pela vida do pastor Ciro, que já se encontra no seu lar, que o Senhor continue abençoando o teu servo no tratamento que irá continuar agora no seu lar, para que a sua saúde estabeleça plenamente, para que ele volte a continuar pregando o teu santo evangelho. Essa é a nossa oração, que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Ok, irmãos, podeis assentar-se. Vamos lá para a nossa recapitulação. Então, nós estamos no tema As Excelências da Pessoa e da Obra de Cristo, onde dentro desse tema nós temos dois subtemas. Primeiro, a relação de Jesus com a igreja, que foi o subtema que nós já aprendemos. Na quarta-feira passada nós começamos o outro subtema,
que é a relação de Jesus Cristo com a reconciliação. E nós estamos destacando 4 princípios essenciais sobre a relação de Cristo com a reconciliação. Primeiro, a fonte da reconciliação. Paulo vai dizer que a fonte da reconciliação vem do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele vai dizer no versículo 20, quando diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele. Então, a fonte da reconciliação vem de Jesus Cristo. E dentro da fonte da reconciliação, nós ressaltamos 3 princípios. Primeiro, há uma profunda necessidade de reconciliação entre Deus e o homem. Então, se a reconciliação vem de Cristo, se a salvação vem de Cristo, o homem ele necessita se reconciliar com Deus, porque Deus, por meio de Jesus Cristo, é que tem essa salvação. Outro princípio que nós aprendemos foi Deus e não o homem que tomou a iniciativa da reconciliação. Foi Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo, foi Deus que nos chamou, então sempre parte de Deus e não do homem. Terceiro princípio que nós ressaltamos sobre a fonte da reconciliação é que o sangue de Cristo é a fonte da reconciliação. Cristo é a fonte da reconciliação, mas o sangue de Cristo é a fonte da reconciliação. A palavra do Senhor nos diz: se não houver derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então não foi a morte e nem outra vitória de Cristo que nos reconciliou, sim o sangue de Jesus Cristo. Segundo, nós aprendemos o alcance da reconciliação. Aonde que essa reconciliação alcançou? E o primeiro alcance da reconciliação alcançou o universo todo. Versículo de número 20, parte B, ele vai dizer: reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, essa reconciliação de Cristo alcançou um universo inteiro. Abrindo um parênteses, que eu disse para os irmãos, não quer dizer que o alcance da reconciliação quer dizer que todos vão ser salvos. Não, Deus ele não morreu por todos, Cristo não morreu por todos. O alcance da salvação foi para todos, mas Cristo não morreu por todos, porque se Cristo tivesse morrido por todos, não necessaria nós evangelizar, já que Cristo morreu por todos, mas o universo, o alcance da reconciliação foi por todo o universo. Segundo alcance da reconciliação foi os pecadores perdidos. Então todos os pecadores perdidos foram alcançados pela reconciliação, somente aqueles que crêem no seu nome. Então foi isso que nós aprendemos quarta-feira passada, dando continuidade aos princípios essenciais sobre a relação de Cristo com a reconciliação. Em terceiro lugar, nós vamos ver as bênçãos da reconciliação. Elas estão no versículo 20, 22 e 23. E diante das bênçãos da reconciliação, eu quero aqui destacar 3 bênçãos gloriosas da reconciliação. E a primeira bênção gloriosa da reconciliação: quanto ao passado, nós temos paz com Deus. Olha o versículo de número 20. Paulo vai dizer assim, e que, havendo feito a paz
pelo sangue da sua cruz, por meio dele. Então, o que é que nós temos aqui? Quanto ao passado, nós temos paz com Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que uma pessoa que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, ela não está em paz com Deus. Pelo contrário, uma pessoa que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, essa pessoa ela está em rebelião contra Deus, essa pessoa está em desobediência contra Deus, a ira de Deus está sobre essa pessoa, enfim, essa pessoa não tem paz. Mas, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, agora nós temos paz com Deus. A palavra grega, eirene, paz, significa mais do que um fim às hostilidades. Tem um conteúdo positivo, aponta para a presença de bênçãos positivas e espirituais, tanto individualmente quanto socialmente. A ideia é que Paulo está dizendo que nós não tínhamos paz, por meio de Jesus Cristo, pela bênção da reconciliação. O que aconteceu? Agora nós temos paz com Deus. E essa nota aqui que está nos dizendo, que aponta para a presença de bênçãos positivas. Por quê? Porque agora nós temos paz com Deus, positivas e espirituais, tanto individual quanto ao social. É aquela ideia assim, irmãos, nós estávamos lutando contra Deus, mas quando nós entregamos a vida a Cristo, nós passamos a ter paz com Deus, e essa paz vem por meio das bênçãos espiritual e individual. Agora eu tenho paz com Deus. Quanto à sociedade, agora por meio dessa paz, eu sou aquele que vou promover a paz. Por isso que a bênção da reconciliação é nós termos paz com Deus. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo de número 5, nós já sabemos desse versículo, mas vamos ver novamente Romanos 5:1. O que diz aí? Vamos todos ler juntos em uma só voz. Romanos 5:1. O que diz assim? Para ensaio ficou legal. Agora vamos lá dos veras. Vamos lá? Justificado mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Né? Que em Cristo Jesus nós fomos justificados, e essa justificação veio por meio da fé, e por meio da fé agora nós temos paz com Deus, por meio de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a fonte da reconciliação, e por ser a fonte da reconciliação, nós temos a gloriosa bênção da reconciliação, que é a paz com Deus. Agora nós temos a paz com Deus. Nós fomos justificados, a inimizade foi tirada, o muro da separação foi quebrado, e a condenação cancelada. Nós estávamos indo para o inferno, nós não tínhamos paz, nós estávamos condenados a ir para o inferno, mas essa bênção da reconciliação trouxe para nós o cancelamento da condenação eterna. Romanos, ainda, 8:1. O que diz aí? Vamos todos mais uma vez ler juntos, Romanos 8:1. Amém? Vamos lá? Agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação, ela foi cancelada. Estamos quites com a lei e com a justiça de Deus. Toda a justiça de Cristo foi imputada a nós. Toda justiça de Cristo foi imputada a nós. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Aonde que está? Estão olhando por lá de não? Olha por lá de não está aí não? Então, vamos lá. Já desligar o ar para ficar bem calor, para ninguém dormir. 2 Coríntios 5:21, irmãos. Acompanha aí, tá bom? O que eu estou dizendo para os irmãos? Nós estamos quites com a lei e com a justiça de Deus. Toda a justiça de Cristo foi imputada a nós. 2 Coríntios 5:21. Vamos lá, em uma só voz. Aquele não cometeu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Toda a justiça de Cristo agora está imputada em nós. Olha o que diz a última parte dessa nota aí. Ele diz: agora temos paz com Deus. Agora nós temos a paz de Deus e nós temos o Deus da paz. Nós temos a paz com Deus, nós não tínhamos nem a paz de Deus e nós não tínhamos nem o Deus da paz. Agora nós temos paz com Deus, agora nós temos a paz de Deus e nós temos o Deus da paz. Sabe por quê? Porque quanto ao passado, agora nós temos paz com Deus. A segunda bênção da reconciliação, depois quanto ao passado temos paz com Deus, agora quanto ao presente temos vida de santidade. Olhe para a sua Bíblia no versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos e culpáveis e irrepreensíveis. Então, quanto ao passado, nós temos agora paz com Deus. Quanto ao presente, temos vida de santidade. Deus não apenas nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, mas nos deu nova vida. A finalidade da reconciliação é o quê? Ixi, está muito fraco. A finalidade da reconciliação é o quê? A santidade. Por isso aqui, irmãos, eu quero descrever 3 mudanças que aconteceu conosco. Primeiro, agora nós somos quê? Vou pedir que vocês me ajudem aí, tá bom? Que eu estou vendo alguém dormindo aí, então para ajudar, eu vou pedir que vocês recite o ponto, tá bom? 3 termos que descrevem essa mudança. Primeiro, agora nós somos o quê? Olha o versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos. Agora nós somos o que? Santos. E eu disse para os irmãos que santos quer dizer separado. Olha essa nota aí de Russell Shedd em memória, quando ele diz assim, que esses pecadores que antes serviam prazerosamente a Satanás são agora santos, inteiramente consagrados e separados para Deus. A nossa natureza de antigamente era uma natureza de impureza, onde nós não éramos santos,
mas a bênção da reconciliação trouxe nós uma vida de santidade. Agora nós somos santos. Por isso que nós temos a bênção da reconciliação. Outra mudança que descreve a reconciliação e a santidade. Nós somos o quê? Inculpáveis. Versículo 22, parte B. Depois de santos, nós somos inculpáveis. A palavra grega amomos significa sem mancha. Na Septuaginta, a palavra era usada como termo técnico para designar a ausência de qualquer coisa errada e um sacrifício de qualquer coisa que pudesse torná-lo digno de ser oferecido. Qual é a ideia aqui que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós não temos mais culpa, nós não devemos mais nada, porque essa mesma palavra era usada por Pedro para comunicar a qualidade de Cristo, o Cordeiro sem defeito. Vamos ler esse texto aqui para nós entendermos mais esse princípio. Qual é o versículo? 1 Pedro 1,19. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que Pedro faz uma comparação quando se trata de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,19. Todos em uma só voz. Espera aí, deixa primeiro eu achar a minha aqui. Achei. 1 Pedro 1,19. Mas Paulo, ele usa aqui essa ilustração de 1 Pedro 1,19 para dizer que agora nós somos inculpáveis. Assim como Cristo foi um cordeiro sem defeito, assim nós não temos mais culpa. A bênção da reconciliação, da nossa reconciliação com Deus, trouxe para nós a santidade e agora nós somos inculpáveis. Ninguém deve mais nada. Cristo foi aquele que pagou mediante a sua morte, mediante seu derramamento de sangue para trazer para nós essa bênção da santidade. Então, primeiro, nós somos santos. Segundo, nós somos inculpáveis. Terceiro, agora nós somos irrepreensíveis, tá? Eu peço que os irmãos olhem para os slides. Eu fiz esse slide aqui para os irmãos olharem, tá bom? Se os irmãos não olharem, eu não vou mais trabalhar sobre slide, porque slide é para olhar, então não fique de cabeça baixa, certo? O que eu estou dizendo? Terceiro, nós somos o quê? Irrepreensíveis. Olha aí no slide. A palavra grega anekretos significa sem acusação, livre de qualquer acusação, irrepreensível. É uma palavra legal indicando que não há acusação jurídica que possa ser levantada contra uma pessoa. Qual é a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a bênção da reconciliação trouxe para nós irrepreensividade. O que é isso? Nós que fomos comprados com o sangue de Cristo, nenhuma pessoa pode nos acusar. Por quê? Porque Cristo, ele foi à cruz do Calvário e ele pagou aquilo que nós devíamos e agora não devemos mais. Então, Paulo está dizendo que nós somos irrepreensível. Essa palavra quer dizer não ser acusado de nada, porque Cristo, ele pagou na cruz do Calvário. Olha essa nota aí de Rappen Martin. Diz que a reconciliação
significa que doravante nenhuma acusação será feita contra o cristão, visto ser ele declarado inculpável e inocente aos olhos de Deus. O que ele está dizendo? Toda iniquidade foi lançada sobre o Filho perfeito. Nós não temos mais nenhuma culpa e nós não devemos mais nada. Vamos ler aqui esse versículo. Qual é o versículo? Muito bem, estou começando a gostar. Isaías 55, vocês falaram, foi? Ah, tá. Isaías 53, 5. Não é 53, não? Ah, tá. 53, 6, tá? Toda iniquidade foi lançada sobre o Filho perfeito. Todos, vamos lá, o que diz aí? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O que nós entendemos? Que nós não devemos ser acusados de nada. Nós somos irrepreensíveis. Então, a bênção da reconciliação trouxe para nós, quanto ao passado, agora nós temos paz com Deus. Quanto ao presente, agora nós temos uma vida de santidade. E dessa vida de santidade nós somos santos e culpáveis e somos irrepreensíveis. Tudo isso por causa de quê? Da bênção da reconciliação. Depois da bênção da reconciliação, nós temos em quarto lugar as evidências da reconciliação. Nós vamos ver aqueles que já foram reconciliados com Cristo, quais evidências que elas precisam ter. Primeiro, a reconciliação com Deus não é uma licença para pecar, tá? Nós precisamos ter isso muito bem em nossa mente, mas um motivo solene para vivermos mais apegado ao Evangelho. Então, a reconciliação não é uma licença para me pecar, seja aquela ideia que a pessoa possa ter: eu já me reconciliei com Cristo, então agora eu vou pecar. Não é isso que ele está dizendo, mas um motivo solene, respeitoso, para vivermos mais pegado ao Evangelho. A reconciliação exige lealdade. Nenhuma pessoa pode ter segurança de que foi reconciliada com Deus se está vivendo na prática do pecado. Deus não nos salva no pecado, mas do pecado. A reconciliação é um traslado do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que Paulo aqui, irmão, vai destacar duas evidências sem as quais não há garantia de reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo destaca duas evidências sem as quais não há garantia de reconciliação com Deus. Primeiro, a firmeza na fé. Olha o versículo de número 23. Parte A. Versículo 23, parte A. Paulo vai dizer assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Qual é a ideia? Que um salvo, ele não é como o caniço. Vocês já viram como é que é um caniço? O irmão Gilmar que pesca aí, ou o bambu.
né? Como é que é o bambu? Ele não fica de um lado para o outro, né? Assim o crente não deve ser, né? Ele não é como o vento que a palha dispensa. Vocês já viram como o vento dá sobre uma palha? Ela vai para um lado, o vento dá para um lado, ela vai. Depois o vento dá e ela vai para o outro. Não, o crente não é assim. Suas bases estão plantadas no verdadeiro e único fundamento, que é Cristo. Ele é como uma casa construída sobre a rocha. Olha o que essa nota diz aí, irmãos. Warren Wiersbe. Olhando, todos estão olhando? Ninguém é salvo pelo fato de permanecer na fé, mas o fato de permanecer na fé prova que é salvo. Os salvos são aqueles que perseveram na fé até o fim. Qual é a ideia que ele está dizendo aqui? Que a pessoa não é salvo pelo fato de permanecer na fé. Olha esse trocadilho. Mas o fato de permanecer na fé prova que é salvo. Porque uma pessoa que se diz salvo, mas não permanece na fé, essa pessoa, ela não prova que ela é uma salva. Mas a pessoa que permanece na fé é a prova de que essa pessoa é salvo. Então todos os salvos são aqueles que perseveram na fé até o fim. Por quê, irmãos? Porque tem muitos crentes que eles não perseveram na fé e logo eles se desviam dessa fé. Então a evidência que a pessoa se reconciliou verdadeiramente com Cristo é ela permanecer na fé e perseverando na fé até o fim. Olha o que esse versículo diz aí. Qual é o versículo? Vamos lá, Mateus 24, 13. O que eu estou dizendo para os irmãos? Que há evidências da reconciliação e a firmeza na fé evangélica. Mateus 24, 13. Todos, vamos lá? Mateus 24, 13. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é aquela pessoa que vai dizer assim: eu já acreditei em Cristo, tenho fé em Cristo, mas não permanece na fé. Então o que ele está dizendo aqui? Que para a pessoa ter a evidência da salvação, da reconciliação, ela precisa perseverar na fé até o fim. Que se assim não fosse, nós não teríamos condições de ser salvo. Porque o que ia acontecer? Eu já tenho fé em Jesus Cristo e pronto, acabou-se o mundo. Não, precisa ter a firmeza na fé. Por isso que Paulo vai dizer aqui no versículo de número 23, ele vai dizer: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Então a primeira evidência que essa pessoa já se reconciliou com Cristo é que ela precisa ter a firmeza na fé evangélica. Ela precisa perseverar na fé evangélica. A segunda evidência que essa pessoa ou crente precisa evidenciar que já teve uma reconciliação com Jesus Cristo é a constância na esperança do Evangelho. Versículo 23, agora parte B. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura,
debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, a segunda evidência é que essa pessoa precisa ter constância na esperança do Evangelho. Os que se afastam da esperança do Evangelho nunca foram reconciliados com Deus. Olha o que é que essa nota de Russell Sheld em memória diz: que quem se afasta daquele que é o único capaz de salvar, não deve pensar que a fé do passado lhe garantirá automaticamente as bênçãos do futuro. Ou seja, é aquela ideia assim que eu acabei de dizer para os irmãos, né, que a pessoa já teve a fé e pronto, né? Só que Paulo está dizendo aqui que a evidência mostra a constância na esperança do Evangelho. Ou seja, não nos devemos entregar com presas face aos salteadores que procuram penetrar a cidade dela, de nossa alma, para roubar o nosso mais precioso bem, que é a esperança do Evangelho. Irmãos, essa esperança do Evangelho é aquela ideia que nós temos, que quando nós vamos pregar para uma pessoa, nós temos a esperança que essa pessoa que vai receber o Evangelho, e por meio desse Evangelho a pessoa vai ser salva. Porque, irmãos, o que tem acontecido hoje no mundo que nós estamos vivendo? Para as pessoas serem salvos, as pessoas estão adicionando algo ao Evangelho. Então Paulo está dizendo que somente o Evangelho é a esperança. Não é isso que ele vai dizer lá em Romanos capítulo de número 1, versículo 14, né? O que ele vai dizer lá? Que o Evangelho, ele é o quê? Olha só, vamos lá. Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. Romanos 1,16. Aqui está a esperança do Evangelho. Ele vai dizer, Romanos 1,16: pois não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o que, irmãos? Então Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam ter a constância na esperança desse Evangelho, porque é esse Evangelho que traz esperança para as pessoas que não têm Cristo, e como também para nós. Por isso que ele vai dizendo assim, no versículo 23, parte B: não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está dizendo, irmãos, não se deixe afastar da esperança do Evangelho, porque esse Evangelho que vocês ouviram, que foi pregado debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, eu, Paulo, que preguei esse Evangelho, vocês precisam ter a constância no Evangelho, porque isso é uma evidência da reconciliação que eu já tive com Deus. Primeiro, a evidência é quando a minha fé está firmada na fé evangélica, e segundo é quando eu tenho constância. Você sabe o que é constância, né? Eu desejaria muito que todos os crentes tivesse constância e vinham aos cultos, que viesse no ministério de oração, no culto de doutrina,
na frente missionária, no cubrinho, na EBD, no culto à noite. Isso é uma constância. Trazendo essa ideia para que Paulo está dizendo, nós devemos ter essa constância na esperança do Evangelho, porque vai mostrar para nós a evidência da reconciliação, porque nós estamos firmes na fé evangélica e nós temos essa constância na esperança do Evangelho. Por último, o apóstolo Paulo, ele termina essa exposição do texto revelando duas grandes verdades. Primeiro, olha o versículo de número 23. Rapaz, peraí que está tremendo aqui. A universalidade do Evangelho, versículo 23. Para um óculos, que não estou chegando mais não. Ele vai dizer, versículo 23: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A expressão que Paulo está dizendo aqui, pregando a toda criatura debaixo do céu, não significa que todos os indivíduos ouvirão a mensagem. O que Paulo está dizendo aqui? Que esse Evangelho, ele tem o alcance universal. Por isso que é a universalidade do Evangelho, porque esse Evangelho, ele alcança todo o universo, pregando a toda criatura debaixo do céu. Então Paulo está dizendo que esse Evangelho, ele alcança todo o universo. O Evangelho não tem barreira linguística, etnias, culturais, políticas e geográficas. Está destinado a alcançar todos os povos, raças, línguas e nações. Qual é o versículo que está aí? Bora ver se isso é verdade mesmo. Quem sabe ele está falando mentira. O que eu estou dizendo? Que esse evangelho, ele é universalista. Apocalipse 5:9. Todos. Muito bem, então confirma o que está dizendo, né? Que está destinado a alcançar todos os povos, raças, línguas e nações. O Evangelho será pregado a todo o mundo antes do fim. Ele deve ser anunciado a todas as nações. Qual é o versículo que está aí? Vamos ver se é verdade. O Evangelho será pregado a todo o mundo antes do fim. Por isso que o Evangelho, ele é universalista. Alcança todo o universo. E ele vai ser pregado a todo mundo antes do fim. Mateus 24:14. O que diz aí? Então esse evangelho vai ser pregado por todo mundo para testemunha a todas as nações. E por último, esse evangelho vai até onde? Atos, aquele versículo nós já conhecemos. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas
Os irmãos acharam já? Espada para o ar, vamos lá? Mas amém. Então esse evangelho ele é universalista, alcançará todo o universo, precisa ser pregado a todo o universo. Olha essa nota aí de Silas Alves Falcão, diz que a esperança do evangelho é universal, pois tem bálsamo para confortar todos os corações em todos os quadrantes do mundo. Esse é o evangelho. Segundo, o apóstolo termina a exposição revelando duas verdades. Primeiro, a universalidade do evangelho, e agora o privilégio de ser ministro de Cristo. Versículo 23, parte C, qual ele vai dizer: eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo tem a alegria de dizer que é o ministro do evangelho. A palavra ministro usada aqui é diácolos, Ademar e Ivon. Paulo é um servo do evangelho. Ele não usa o evangelho para benefício próprio, ele serve ao evangelho. Última nota de William Idrick, quando ele afirma: o ministro do evangelho é aquele que conhece o evangelho, foi salvo pelo Cristo do evangelho e com alegria proclama a outros o evangelho. Deste modo serve a causa do evangelho. Vamos ler, é uma poesia, né? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Por isso que Paulo diz: eu, Paulo, me tornei ministro, me tornei pregador do evangelho. Então, irmãos, para nós encerrarmos, vamos fazer algumas aplicações bem básicas para as nossas vidas. A primeira aplicação, irmãos, para nossas vidas é que pela bênção da reconciliação, se não fosse Deus nos reconciliar com Ele, nós não tínhamos a paz de Deus. Agora nós temos a paz de Deus, agora nós temos o Deus da paz. A bênção da reconciliação trouxe nós uma vida de santidade. Por isso nós precisamos a cada dia andar em santidade, porque nós somos santos, porque nós somos inculpáveis e irrepreensíveis. Nós precisamos andar em uma vida de santidade, para que isso possa evidenciar a reconciliação verdadeira com Deus, para que a nossa fé venha estar firme na fé evangélica. Se nós mesmo provarmos isso, ou evidenciarmos essa reconciliação com Cristo, jamais nós vamos sair desse evangelho. Jamais nós não vamos ter essa firmeza nesse evangelho, para que assim nós possamos ter essa constância nesse evangelho. Somente o evangelho, ele é a esperança de todos aqueles que não têm Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso que nós precisamos pegar o evangelho a toda a criatura, porque todos nós, como Paulo diz,
me tornei ministro. Todos nós nos tornamos ministros de Cristo por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor assim possa nos abençoar. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos começar o tema As Marcas do Ministério de Paulo, que vai do versículo 24 ao 29 e do capítulo 2, de 1 a 3, as marcas do ministério de Paulo.